Boa tarde, nós queremos acolher cada um de vocês com muita alegria no início dessa semana, nesta segunda-feira, 19 de outubro. No nosso percurso de hoje, Santa Faustina nos dá a riqueza espiritual da sua contemplação do mistério da Santíssima Trindade, o patrimônio espiritual que os santos nos deixam a partir da sua vida espiritual, da sua vida interior, e também ela nos ajuda a meditar sobre o valor da Santa Missa. Como nós devemos nos encaminhar, nos dirigir para a Santa Missa com o coração cheio de ação de graças. E nos explica a importância da Virgem Maria no nosso caminho de cruz, de santificação. Com Santa Faustina, entremos hoje nesta graça de meditarmos o valor, a nobreza, a beleza da nossa vida espiritual. Ela começa nos dizendo o seguinte: a presença de Deus tomou todo o meu ser. A minha mente foi misteriosamente iluminada no conhecimento da sua essência. O Senhor admitiu-me ao conhecimento da sua vida interior. Vi em espírito as três pessoas divinas, mas a sua essência é única. Ele é um só, único, mas em três pessoas. Nenhuma delas sendo menor ou maior. Não há diferença nem na beleza, nem na santidade, porque são um. Um, absolutamente um. O seu amor levou-me a esse conhecimento e me uniu a si. Quando eu estava unida com uma das pessoas divinas, estava igualmente unida com a segunda e a terceira. Porque quando nos unimos com uma, por isso mesmo nos unimos com as outras duas pessoas. Assim como nos unimos com uma só é a sua vontade, um Deus, ainda que trino em pessoas. Quando uma das três pessoas comunica-se com a alma, em virtude dessa única vontade, a alma está unida com as três pessoas e é inundada de felicidade que procede da Santíssima Trindade. Os santos alimentam-se com essa felicidade. A felicidade que jorra da Santíssima Trindade torna feliz toda a criação. Faz brotar a vida que vivifica e anima toda espécie de vida que nele tem a sua origem. É muito impressionante, muito densa essa meditação que Santa Faustina faz sobre o mistério da Santíssima Trindade. Primeiro ela diz uma experiência de conhecimento de Deus. Ela entra numa dimensão de um conhecimento profundo de Deus. Mas é impressionante por quê? Porque a alma, para entrar nessa contemplação, ela é tomada por Deus. Nós não podemos, pelas nossas próprias forças, chegar a um tal alto grau de contemplação. A alma é conduzida por Deus a esse estado. Aqui é Deus que age. Nós podemos, com as nossas próprias forças, meditar, fazer oração vocal, nos exercitar na prática da oração. Mas a vida contemplativa é Deus que toma aquela alma e a conduz ao conhecimento mais profundo da essência de Deus. Então, nesse conhecimento de Deus, ela vai descobrir, ela vai meditar sobre essa pessoa trina que é Deus. Três pessoas e uma só essência. Três pessoas e uma só essência. Ela vai dizer a mesma beleza, a mesma santidade está nessas três pessoas. Não há diferença entre os três, porque os três são um só. E unir-se a uma das três pessoas é unir-se igualmente a todas as três. Então, qual é a tua relação com a Santíssima Trindade? Você medita mais com o mistério de Deus Pai? Você medita mais com o mistério do Filho ou do Espírito Santo? Pela pessoa que você se une, você está unida a todas as três. Não é possível a nós amarmos a Deus Pai sem amar o Filho e o Espírito Santo. Não é possível amar o Espírito Santo sem amar o Filho e o Pai. E não é possível amar o Filho sem amar o Pai e o Espírito Santo. Amar uma das pessoas é amar igualmente as três. Porque um que se dá a nós, se dá nas três pessoas. Então, nós precisamos
esclarecer as nossas práticas espirituais ou devoções, não podemos estar unidos espiritualmente a uma pessoa da Santíssima Trindade e não bebermos da fonte trinitária de todas elas. E depois ela diz: uma só é a vontade de Deus, ainda que trina em pessoas. Então, é bonito porque a vontade de Deus é comunhão, é fruto da comunhão de amor. Quando Deus fala no Gênesis, façamos o homem, a vontade de Deus é expressa no plural, façamos. O Senhor não diz, eu farei o homem. O Senhor diz, façamos o homem. Para manifestar claramente que a vontade de Deus é a comunhão do amor nas três pessoas. Por isso também a vontade do homem é sempre trinitária, comunitária, comunhão. A vontade do homem deve ser fruto da comunhão de amor com Deus. Não existe um, existe três em um. E depois ela diz, quando uma pessoa divina se comunica a uma alma por causa dessa única vontade, esta alma é inundada de felicidade. E aqui Santa Faustina começa a nos fazer compreender que, como se nós fôssemos introduzidos no seio da Santíssima Trindade como num útero. Nós somos gerados nessa comunhão de amor trinitário. E sendo gerados nesse útero da Santíssima Trindade, quando nós somos tocados pela essência trinitária de Deus, isso desperta em nós uma felicidade como no início da criação. Uma felicidade originária no princípio, quando Deus nos criou. Então, quando nós fazemos a experiência da Santíssima Trindade, a nossa alma rejubila de alegria, como no primeiro sopro que nós recebemos, quando fomos criados. E depois, essa felicidade não se limita só à nossa experiência com Deus. Essa felicidade que é originária da Santíssima Trindade se difunde para toda a criação. E nos faz lembrar aquela passagem de São Paulo que diz: toda a criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E nós imaginamos essa cena da natureza de toda a obra da criação de Deus nessa expectativa feliz, quando todos nós voltarmos a ser gerados no seio da Santíssima Trindade, quando todos nós fomos recriados e toda a criação de novo, recriada, entoará nessa felicidade suprema, absoluta, plena, a alegria dos filhos da Trindade, a alegria daqueles que foram recriados no seio da Santíssima Trindade. Então, a felicidade que provém da Santíssima Trindade gera vida em qualquer lugar por onde ela passe. É como aquele rio que jorra do templo, que vai envolvendo tudo e gerando vida. Então, essa contemplação da Santíssima Trindade que Santa Faustina nos faz é muito impressionante. E ela continua dizendo: de repente, ouvi serem pronunciadas certas palavras. São estas: quero-te como minha esposa. O temor atravessou a minha alma, mas sem inquietação, eu fiquei refletindo que gênero de esponsais seriam esses. Cada vez que o temor tornava a invadir a minha alma, um poder superior vinha nela, continuamente vinha nela estabelecer a paz. Afinal, eu fiz os votos perpétuos, e eu os fiz com inteira e livre vontade. Portanto, reflito continuamente sobre o significado disso. Sinto e percebo que deve ser uma graça excepcional. Quando estou unida a Deus, desfaleço de excesso de felicidade, mas a minha mente permanece lúcida, pura e livre de quaisquer sombras. Sinto de longe o meu amado e a minha alma saudosa descansa em seu abraço. Vejo de longe o meu amado e minha alma saudosa descansa no seu abraço. Então, Santa Faustina que aparece aqui constrangida quando escuta o Senhor lhe dizer, quero-te como minha esposa. E ela
fica confusa porque ela já tinha feito votos perpétuos. E a experiência dos votos perpétuos para ela foi muito forte. Ela faz com total liberdade de alma. Mas ela percebe aqui que é a união mística, que é o matrimônio espiritual, que Deus vai conduzi-la à total e plena união com Ele. E sobre isso ela não menciona mais nada, mas ela entrevê até onde o Senhor quer levá-la na vida espiritual. E ela continua dizendo, 2 de fevereiro de 1937. Hoje, desde manhã cedo, apodera-se de mim o recolhimento em Deus. Durante a Santa Missa, pensei que veria o menino Jesus, mas, desta vez, vi Jesus crucificado. Jesus estava pregado na cruz e em grandes tormentos. Senti-me compenetrada em corpo e alma por aquele sofrimento de Jesus, ainda que de maneira invisível, mas nem por isso menos dolorosa. E aqui é surpreendente porque Jesus tinha dito a Santa Faustina que ele se manifestaria a ela muitas vezes como pequeno menino, como o menino Jesus, para que Santa Faustina aprendesse também ela a ser pequena e não ter medo de Deus. Mas agora que ele a chama para desposá-la, para torná-la seu esposo, ele aparece a ela como crucificado. E daí nós podemos compreender muito bem o que Jesus quer dizer. O nosso lugar para sermos desposados por Deus é a cruz. A cruz é o lugar para aqueles que são chamados à união plena com o Senhor. Então não nos assustemos de Jesus aparecer a nós crucificado muitas vezes. É porque o Senhor nos quer conduzir seriamente a uma vida espiritual autêntica. E ela continua dizendo, um grande mistério realiza-se durante a Santa Missa. Com quanta devoção deveríamos ouvir e participar dessa morte de Jesus? Conheceremos um dia o que Deus faz por nós em cada Santa Missa e o grande dom que nela nos prepara. Somente o seu amor divino pôde proporcionar tal dádiva. Ó Jesus, meu Jesus, que grande dor domina minha alma ao ver a fonte de vida que jorra com tanta doçura e força para cada alma. E, no entanto, vejo as almas murchas que secam por sua própria culpa. Ó meu Jesus, fazei que a força da misericórdia envolva essas almas. Então, Santa Faustina aqui medita sobre o mistério da Santa Missa como essa fonte que jorra e que transborda. E ela parece decepcionada quando ela vê almas que secam, que murcham, enquanto a fonte de água pura está ali ao lado, nos dada a cada dia pela Santa Missa. Então a Igreja nos ensina o grande valor que nós temos pela Santa Missa. Quais são as graças que nós recebemos? Primeiro, na hora da morte, as missas que tivermos assistido serão a nossa maior consolação. Na hora da morte, todas as Eucaristias que nós tivermos comungado serão a nossa consolação. Depois, a cada missa, em toda missa, nós imploramos o perdão junto à justiça divina. Então, a cada missa, renova-se esse mistério da misericórdia para nós. Toda missa, nós diminuímos a pena temporal devida aos nossos pecados a ser paga no purgatório. Então, a cada missa vivida profundamente é nos perdoada a pena que nos era devida para pagar no purgatório. Assistindo com devoção à missa, nós prestamos maior honra à humanidade de Jesus. Então, nós glorificamos a Deus quando nós participamos da missa. Imaginem que Ele se dá a nós, que Ele se oferta, e se nós aceitarmos participar da Santa Missa, nós ainda glorificamos a Deus. Na Santa Missa, Deus se compadece das nossas negligências e omissões. Na Santa Missa, são perdoados os nossos pecados veniais não confessados, mas que nós nos arrependemos. Então, mesmo que por alguma razão você tenha esquecido de confessar algum pecado venial, pela Santa Missa, se você se arrepender dele, você é perdoado. Na Santa Missa, diminuem as tentações de Satanás sobre nós.
e são perdoadas as almas do purgatório. Na Santa Missa, em uma só missa que nós assistimos na vida, haverá mais valor do que muitas que outros assistirão depois da minha morte. Então, uma só missa que eu participo plenamente, profundamente, ainda nesta vida, vale muito mais do que outras missas que outras pessoas participarão por mim depois da minha morte. A missa nos preserva de perigos e desgraças que podem nos abater. A missa alcança para nós um grau de glória maior no céu. E pela missa, os nossos trabalhos e projetos são abençoados. São Bernardo, doutor da Igreja, vai dizer assim: fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que com todo esforço distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Mais vale participar dignamente de uma missa do que dar esmolas a todos os pobres da terra. Imaginem. São Jerônimo também diz: nosso Senhor nos concede tudo o que lhe pedimos na Santa Missa. O que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir e que lhe pedimos e que, entretanto, nos é necessário. São João Maria Vianney diz: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em participar dela. E São Francisco de Sales diz: a missa é o sol da Igreja. Belo isso. E Santa Faustina termina nos dizendo: ó Maria, uma espada terrível transpassou a vossa alma. Além de Deus, ninguém mais sabe do vosso sofrimento. A vossa alma não se abate, mas é corajosa, porque está com Jesus. Doce Mãe, uni meu coração a Jesus, porque só então suportarei todas as provações e experiências, e somente em união com Jesus, os meus pequenos sacrifícios serão agradáveis a Deus. Então, no percurso de hoje, Santa Faustina nos dá a beleza da Santíssima Trindade, o valor da Santa Missa e a importância de caminharmos nesta vida unidos à Virgem Maria para suportar todos os sacrifícios que nós precisaremos viver. Armados dessas 3 grandes graças que o Senhor nos dá, peçamos nesse texto da misericórdia que o Senhor nos conduza ao pleno cumprimento da sua vontade na nossa vida. Contemplando o mistério da Santíssima Trindade, vivendo profundamente o mistério da Santa Missa e unidos à Virgem Maria. Que o Senhor possa recolher todas as intenções do nosso coração e derramar graças abundantes sobre nós nesse texto da misericórdia.